Nunca houve um dia na história dessa nação como o que nós tivemos hoje na história do Brasil. Dezenas e dezenas de pastores se juntaram em oração, em intercessão pela nossa nação. Há aqueles que apoiam, aqueles que não apoiam. Eu apoio, porque eu entendo que nunca na história brasileira houve um clamor da igreja. Eu tenho dito isso desde o momento que nós abrimos esse culto. Hoje as bandeiras denominacionais caíram. Hoje a bandeira da nossa nação foi levantada. Hoje a bandeira do reino foi levantada. Hoje não foram as placas das denominações que foram levantadas, mas foi o nome do nosso Senhor. Dezenas e dezenas de brasileiros clamando e jejuando pela restauração, para que Deus sare a nossa terra, para que Deus cure a nossa nação do câncer da corrupção, para que Deus julgue os homens ímpios e os homens maus dessa nação. Oramos para que Deus julgue os inimigos dessa nação, os inimigos de Deus, os inimigos da igreja brasileira, aqueles que maquinam e intentam elaborar projetos e leis para nos amordaçar, para nos fazer parar. Mas no Brasil existe uma igreja que ora. No Brasil existe um povo que clama a Deus. E se nunca na história do Brasil houve uma história de unidade, de fé e de esperança, hoje, 5 de abril de 2020, entra para a história dessa nação como o dia em que a igreja se uniu para orar. O dia em que as trevas, em que as portas do inferno foram bombardeadas de oração. Porque Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E eu estou com o coração cheio de expectativa. Eu estou com o coração cheio de esperança. Eu estou com o coração animado. Nós não estamos levantando bandeira de partidos. Nós estamos levantando a bandeira de Cristo. Nós estamos levantando a bandeira do reino, mas também estamos levantando a nossa bandeira. E ela é verde, amarela, azul e branca. Nunca será vermelha. A bandeira da nossa nação nunca será vermelha. Ela é verde, amarela, azul e branca. E nela está escrito ordem e progresso. Só existe progresso se tiver ordem. E sabe o que Deus está fazendo nessa nação? Restabelecendo a ordem. Sabe o que Deus está fazendo nessa nação? Restabelecendo a ordem. A ordem traz o progresso. E eu tenho um recado para vocês, comunistas. Nossa bandeira nunca será vermelha. Existe no Brasil uma igreja que clama a Deus. Existe no Brasil uma igreja que serve um Deus vivo e verdadeiro. Nunca nossa bandeira será vermelha. E eu quero dizer para todos os inimigos de Deus, todos aqueles que se levantam contra Deus, todos aqueles que se levantam contra a igreja, Deus vai rir de vocês. Deus vai zombar de vocês. As flechas de Deus vão perseguir os inimigos da igreja. As flechas de Deus vão perseguir os inimigos dessa nação. Minha bandeira é verde, amarela e azul.
ordem e progresso nessa nação. Deus está sacudindo o Brasil, igreja. Deus está sacudindo as nações. Essa semana, lendo o meu devocional, Deus me deu esse entendimento no livro de Salmos, capítulo 60. E eu quero, em rápidas palavras, em pouco tempo, descrever para você o que está acontecendo. Descrever para você o que Deus está fazendo. Deus está sacudindo a terra. Eu creio no avivamento do Brasil. Eu creio nos dias de glória do Brasil. Eu creio no que Deus está fazendo no Brasil. Deus é maior do que coronavírus. Deus é maior do que tudo. Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Deus em primeiro lugar. É essa bandeira que nós como igreja levantamos em nossa nação. Salmos capítulo 60, o versículo 2 em diante. A palavra diz: abalaste a terra e a fendestes, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duas coisas: fizeste-nos beber o vinho da perturbação, deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Deus fez duas coisas para o seu povo. O salmista diz que Deus abalou a terra. E quando Deus abalou a terra, Ele fez o povo dele perceber duas coisas. A primeira, aqui na descrição do salmo, ele diz: é como se nós tivéssemos bebido vinho. Em outra tradução diz: nós estamos tontos, nós estamos cambaleando. Em uma outra tradução diz: Deus nos golpeou. Quando Deus faz tremer a terra, é como se Deus tivesse nos golpeado. Um abalo, ele serve para nos mostrar o quanto nós somos pequenos e o quanto nosso Deus é grande. Diante de um pequeno vírus, a terra treme. Diante de uma pandemia, a terra treme. Deus está sacudindo a terra para nos mostrar o quanto somos pequenos. Deus está chacoalhando a terra para nos mostrar o quanto somos miseráveis pecadores. Muitos querem ouvir uma mensagem de blá blá blá, mas eu quero te dizer, não existe outra mensagem para ser pregada nesses dias, se não for: arrependa-se e converta-se dos seus pecados. Não existe outra mensagem para ser pregada nesse dia, se não for: volte-se para Cristo. Não existe outra mensagem a ser pregada nesse dia, se não for: se desvie dos seus caminhos maus. Essa era a mensagem que os grandes pregadores da nossa era passada, dos séculos passados, pregavam. Quando o Senhor abala a terra, isso traz a nós uma convicção: fomos golpeados por Deus. E quando nós temos essa convicção de que Deus nos golpeou, então a ficha cai. Então você precisa cair em si. Agora olhe para mim, preste atenção no que eu estou te dizendo. Quantas vezes Deus usou outras situações para te golpear, para você reconhecer e entender o quanto é pequeno, o quanto Ele é grande, o quanto você precisa se arrepender, o quanto você precisa mudar os seus caminhos. Mas parece que isso não funcionou. Então Deus traz um profundo abalo sobre a terra. Então Deus traz um profundo abalo sobre a humanidade.
para que reconheçam que só existe um Deus, não há outro. Só existe um Deus, não há outro. Só existe um Deus verdadeiro, não há outro. Quando Jacó estava no vale de Jaboque, Jacó sabe muito bem o que é ser profundamente abalado. Jacó tinha uma situação mal resolvida com o seu irmão Esaú, e ele precisava resolver. Jacó foi abalado por Deus, foi sacudido por Deus. Deus toca na coxa de Jacó, Deus fere Jacó. Deixa eu te dizer uma verdade: Deus está balançando sua vida. Deus está balançando a terra. Eu creio que esses são dias que Deus está golpeando a terra, para que a humanidade reveja sua real condição diante de Deus, a sua real incapacidade diante de Deus. Para alguns, não é apenas um abalo. Para alguns, Deus está nocauteando. Deus está nocauteando, para que você se curve diante dele. Querido, deixa eu dizer uma verdade nessa noite. Se o que está acontecendo no Brasil, se o que está acontecendo nas nações da terra, se esse abalo de Deus não te empurra ao arrependimento, não te empurra para ele, o que mais precisa acontecer? O que mais precisa acontecer para você entender o quanto é miserável pecador e o quanto precisa de Deus? Deus está nocauteando a terra. Deus está balançando as estruturas da terra. Deus está balançando as estruturas do Brasil. E eu acredito que nós vamos ter conversões em massa nos próximos dias, nos próximos meses. Eu acredito que multidões e multidões irão se converter ao Senhor, irão se voltar ao Senhor, irão dobrar os seus joelhos diante do Senhor, porque Ele está abalando a terra para isso. E para nós, o povo dele, e para nós, a sua igreja, o salmista fala de dois sinais para o povo dele. Ele abalou a terra para que nós entendêssemos que temos uma bandeira para levantar. E essa bandeira, diz o texto, é em nome da verdade, é pela causa da verdade. A bandeira que nós levantamos não é a de uma placa denominacional, irmãos. A bandeira que hoje é levantada no Brasil é a bandeira do reino. Hoje as placas denominacionais perderam seu valor e seu significado, porque hoje diante de Deus não tinha A, B, C ou Y orando, tinha o povo dele clamando. Mas quando Deus abala a terra, é para entendermos que nós temos uma bandeira para levantar. E segundo a palavra no livro de Cânticos, capítulo 2, versículo 4, a nossa bandeira é o amor. Em tempos de abalo, em tempos em que Deus está chacoalhando a terra, é o tempo em que Deus lembra seus eleitos, seus escolhidos. É o tempo que Deus lembra o seu povo. Vocês têm uma bandeira, povo meu. Levantem a sua bandeira. Levantem a sua bandeira. Assim como o amado de nossas almas nos introduziu na sua sala de banquete e nos demonstrou o seu amor, nós, o seu povo, precisamos levar outros à presença do noivo, e precisamos revelar o amor. O amor, essa é a nossa bandeira. Em dias de abalo, nós temos uma rica oportunidade de levantar a bandeira da verdade. Torno a repetir,
não é em nome de um pastor famoso, não é em nome de uma denominação famosa, não. É em nome da verdade que nós estamos aqui. É em nome da verdade que hoje o Brasil parou para curvar seus joelhos e jejuar pela nação. Em um mundo de mentiras, a igreja se levanta para pregar a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Em tempos de mentira, a igreja levanta e leva a bandeira da verdade. E sabe qual a verdade precisa ser pregada nesses dias? O rei está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Tudo que Jesus predisse nas escrituras sagradas estão cada vez mais próximos do fim e nos levando para o glorioso dia em que nos encontraremos com Ele. Não existe outra mensagem para ser pregada nesses dias. A mensagem desses dias é a mensagem do arrependimento. A mensagem desses dias é a mensagem do se voltar para Deus, do corrigir os seus caminhos. Você que está desviado, você que está desviado e que assiste esse culto online, você precisa urgente se voltar para Deus. Você que dentro da igreja está frio e fraco, está na hora de voltar para Deus. Deus estará abalando a terra. Deus está golpeando a humanidade para que ela se volte para Ele. Alguns julgam a promessa é tardia. A promessa da vinda é tardia. Jesus está demorando voltar. Não, Ele não está demorando voltar. Ele está te dando oportunidades. Mas eu preciso te dizer que vai chegar um momento que o noivo virá. Se a tua lamparina não tiver azeite, você vai ficar. A palavra diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, santifique-se mais, porque a palavra diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Enquanto Deus golpeia a terra, enquanto Deus faz a terra tremer, a mensagem que a igreja anuncia é: arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça uma aliança com Ele, restaure a sua comunhão com Ele. Eu acredito no Brasil. Eu acredito no que Deus está fazendo na nossa nação. Eu creio e aguardo por um avivamento em nossa nação. Pastores ousados irão se levantar com a bandeira da verdade na mão e não temerão aqueles que maquinam o mal. Não temerão aqueles que disseminam mentiras, aqueles que em nome da mentira, Jesus é a única verdade existente, mas aqueles que em nome da mentira, e a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, o coisa ruim, o chifrudo, aqueles que em nome da mentira, porque são filhos de Satanás, têm levantado a bandeira da mentira. Nós, igreja, estamos de olho e orando para que as mentiras caiam. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, como diz as Escrituras. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por isso o Brasil hoje de joelhos
clamou para que todo plano oculto, secreto, arquitetado para derrubar, para destruir a nossa nação. O Brasil hoje orou para que Deus traga e revele, traga luz, traga clareza ao que está oculto. De Deus não se zomba. Eu quero dizer, dar um recado para vocês: de Deus não se zomba. Zombaram do Filho de Deus esse ano. Eu quero dar um recado para vocês: de Deus não se zomba. Todos os que zombaram de Deus sofreram castigo. O meu Deus não se permite ser zombado. Ele zela pelo nome dEle, Ele zela pela santidade dEle. O nome do meu Deus vai ser glorificado e exaltado nessa nação. O nome do meu Deus vai ser levantado bem alto nessa nação. Que caiam os inimigos de Deus, que caiam os inimigos da nação, que caiam os inimigos da igreja brasileira. Porque hoje nós vivemos 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero mais uma vez levantar um clamor pelo Brasil, enquanto o louvor pode subir. Nós queremos orar e clamar pelo Brasil. Aí na sua casa, você pode também clamar conosco. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez.